Legal. Boa noite. Tudo bem? Tá todo mundo solteiro? Ou... Porque tem jantar dos namorados hoje, não tem? Então, o que vocês estão fazendo aqui? Tem gente solteira, vamos orar por elas, né? Fazer uma oração especial. Legal. Beleza. Tá tudo bem? Todo mundo animado para o Go Camp? Legal. Vai ser muito bom. Estou na expectativa muito boa, assim. Eu acho que normalmente eu fui em alguns, mas nesse eu estou com uma expectativa muito legal. Acho que Deus vai visitar a gente, vai falar com a gente. Normalmente quando a gente se junta assim com essa esperança, de desejo de ouvir a voz dele, ele vem e fala com a gente. Legal. Vamos orar para a gente começar. Jesus, é muito bom para a gente se encontrar aqui, para a gente poder oferecer culto a você, Senhor. Que honra poder estar diante de você, que temor a gente tem, que prazer a gente tem de poder estar aqui, Senhor. Muito obrigado por ter trazido a gente aqui na Tua paz, na segurança. Obrigado porque a gente, numa média geral, a gente tem uma vida boa, a gente come o que quer comer, a hora que quer comer. É muito provável que a gente chegue em casa agora, nossa despensa esteja cheia. Muito obrigado, Senhor, por tudo que você faz na nossa vida, Senhor. Mais uma vez a gente vai se juntar aqui, num sábado, para ler a Tua palavra, que por si só já fala o nosso coração. A minha tentativa vai ser só pontuar algumas coisas que possivelmente você já fez isso no nosso coração durante a nossa caminhada, durante o nosso dia, talvez, durante o dia de hoje. Mas o que eu te peço, Senhor, é que você lidere, como tem acontecido, tem liderado essa reunião e esse culto para você, Jesus. É muita gente que está aqui, a gente não sabe qual é a disposição do coração de cada um, mas que ao a gente ler a Tua palavra, Senhor, haja um encantamento por você, Senhor. Que a gente lê a forma como os salmistas se expressam, a forma como os apóstolos, os discípulos Teus se expressam, que haja um desejo nosso forte de imitar, de fazer igual, Senhor. A gente pede isso, Senhor, nessa noite, e só você pode fazer isso, só você. Ninguém mais pode fazer isso. Nenhuma tecnologia, nada pode dar a sensação e o prazer de estar perto de você, Senhor. Por isso, mais uma vez, mais um sábado, não fazemos isso por rotina, fazemos isso porque temos esperança em ouvir a Tua voz. A voz que traz paz ao coração. A voz que revela quem somos realmente, Senhor. Mais uma vez, Senhor, por favor, pela Tua misericórdia, faz isso na nossa vida e no nosso coração no dia de hoje, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Legal. John Piper, ele tem uma frase, uma citação que ele tem numa das mensagens que ele pregou, que ele diz assim: todo o conhecimento disponível hoje nas maiores e melhores universidades do mundo, toda informação contida nas maiores e melhores bibliotecas do mundo, toda a informação disponível para a gente hoje, na internet, tudo isso cabe numa caixa de fósforo, se comparado ao conhecimento e à grandeza de Deus. Isso é fantástico. Isso para mim é fantástico. Ele estava falando exatamente da grandeza do Senhor Jesus, de quem é esse Deus. E uma das formas da gente entender, até um estímulo dado pelo salmista, né? De onde vem meu socorro? Meu socorro vem do Senhor que fez os céus e a terra. Uma das formas que a gente tem de tentar entender quem é esse Deus é olhar para a natureza, né? Olhar para a terra. Eu sigo o pessoal da NASA no Instagram. E é muito legal, porque eles colocam algumas fotos
tiradas lá pelos satélites, cara, e é impressionante, é impressionante. Aí quando você para olhar assim a Terra, né, aquela coisa grande, aí quando os caras explicando qual é o nosso posicionamento hoje da Terra dentro do universo, é uma coisa assustadora. Não sei se você já viu isso. A Terra, o Sol é 1 milhão de vezes maior do que a Terra. 1 milhão de vezes maior. Então, se você pega 1 milhão de terras e coloca dentro do Sol, você não fica assustado com isso, não? É um pouco assustador, né? E aí os caras descobriram, não agora, já há um tempo, a maior estrela do descoberta até agora. A maior estrela é 1 bilhão de vezes maior do que o Sol. Cara, pelo amor de Deus, é completamente assustador. Nós somos frágeis. Então, quando a gente olha para isso e fala, cara, quem é esse Deus que a gente serve? Não precisa nem ir muito longe, não vou nem estimular a gente a pensar, a viajar muito, né? Mas, desde que minha esposa, a gente resolveu ter filho, né? Bem, eu tenho uma menina que vai fazer 2 anos agora, semana que vem, dia 14. Olivia, o nome dela, né? Quando a gente começou a pensar em ter filho, assim, discutir a relação mesmo, será que é válido? Tem grana, não tem grana? Vai dar para educar, não vai dar para educar? Foi quando eu realmente comecei a frequentar mais médico, né? Porque, assim, eu só ia médico quando eu ficava doente, né? Então, e toda vez que ia no médico com a Letícia para fazer o acompanhamento, e agora muito mais recente com a Olivia, porque cada exame, cada remédio que ela vai tomar, o médico ele explica exatamente como é e qual é o efeito daquele remédio dentro do corpinho dela, né? O que vai acontecer. Cara, e com todas as minhas limitações de medicina, é óbvio, né? Eu só sei tomar Novalgina ou Dorflex para dor de cabeça, é o máximo que eu entendo. E quando ele começa a explicar os detalhes de como o corpo humano é feito, da forma como as coisas reagem aqui dentro, assim, né? Os gases, aquela parada toda, né? Aquela coisa, você fica, cara, você está diante de um Deus completamente grande. Você está diante de um Deus completamente inexplicável, né? Portanto, nós, essa noite aqui, saímos da nossa casa para vir aqui, para fazer um culto por um Deus grande. Você está entendendo? Um Deus que fez uma estrela que a gente conseguiu, que eu falo, o ser humano conseguiu descobrir que tem 1 bilhão de vezes maior que o Sol. A gente está diante de um Deus que fez isso tudo. A gente saiu de casa para vir aqui adorar Ele. E talvez essa seja o maior paradoxo, e a coisa que eu não consigo entender dentro do cristianismo. É que um Deus tão grande como esse, assustadoramente grande, Ele resolve se relacionar com a gente. Quer dizer, Ele declara um amor pela gente tão grande, que Ele vem aqui na terra, através de Jesus, porque Jesus é Deus. Ele veio aqui para resgatar a gente. Portanto, estamos diante de um Deus grande, poderoso e generoso, porque resolveu amar a gente. Você não fica assustado, não? Eu fico assustado. Vocês não dão aquele temor quando a gente está aqui agora? Eu não sei o que passa na cabecinha de vocês, no coração de vocês, eu não tenho a menor ideia. Mas te dá esse medo? Cara, eu estou diante de um Deus que é absurdamente grande, poderoso, sustenta. Você entende? A temperatura do Sol vem o Sol emana um raio numa temperatura ideal para manter a gente vivo. Olha que coisa. A gente, as coisas que acontecem no dia a dia para manter a gente vivo. Nós estamos diante de um Deus generoso. E aí a grande pergunta é, né, como se comportar
diante de um Deus generoso. Como? Como se comportar diante de um Deus desse? Essa é uma pergunta que eu não me atrevo a responder, porque se eu fosse responder uma coisa dessa, talvez eu estaria encaixotando, ou dando algumas regras. Olha, historicamente ele age assim, eu não sei. É uma pergunta muito mais para a gente começar a pensar. E os nossos cultos, as nossas reuniões, para você que talvez ainda não faça sentido, comecem a fazer. Comecem a fazer. Eu queria ler duas histórias na Bíblia, duas passagens. Eu queria que você abrisse a sua Bíblia, desse um touch aí no seu aplicativo, a forma que você... Quem não tiver Bíblia, aquela coisa constrangedora. Quem não tiver Bíblia, oferece para quem estiver do lado aí. Deixa eu abrir e fechar aqui que esse meu... Aí. Eu estou um pouco tenso porque esse troço aqui hoje não funcionou, cara. Falei, só não me dá uma pegadinha na hora, né? Pessoa, você está todo dependendo disso aqui, aí o troço não funciona. Hoje de manhã não funcionou, tive que dar um chute nele para ele funcionar. Então vamos lá, João 5,2. João 5,2. João 5,2. Show? Beleza. João 5,2. Há em Jerusalém, perto da porta das ovelhas, um tanque que, em aramaico, é chamado de Betesda, tendo 5 entradas em volta. Ali costumava ficar grande número de pessoas doentes e inválidas, cegos, mancos, paralíticos. Eles esperavam um movimento nas águas, de vez em quando descia um anjo do Senhor e agitava as águas. O primeiro que entrasse no tanque, depois de agitadas as águas, era curado de qualquer doença que tivesse. Um dos que estavam ali era paralítico, fazia 38 anos. Quando o viu deitado e soube que ele vivia naquele estado durante tanto tempo, Jesus lhe perguntou, você quer ser curado? Aí o paralítico disse, Senhor, não tenho ninguém que me ajude a entrar no tanque quando a água é agitada. Enquanto estou tentando entrar, outro chega na frente e chega antes de mim. Então Jesus disse para ele, levanta-se, pega a sua maca e ande. Imediatamente o homem ficou curado, pegou a maca e começou a andar. Legal. O próximo texto, essa foi a primeira história, a próxima história, passagem está em Mateus 14, 34. Mateus 14, 34. Vou voltar um pouquinho. Beleza? Depois de atravessarem o mar, chegaram a Genezaré. Um ótimo nome para filho, né? Genezaré. Quando os homens daquele lugar reconheceram Jesus, espalharam a notícia em toda aquela região e lhe trouxeram os seus doentes. Suplicavam-lhe que apenas pudessem tocar na borda do seu manto. E todos os que nele tocaram ficaram curados. Então a gente tem 2 grupos aqui. O grupo de Betesda, que é daquela cisterna, do tanque. E nós temos um grupo de Genezaré. 2 grupos, 2 histórias que parecem, de primeira leitura, serem diferentes. Mas essas 2 histórias têm alguma coisa em comum. Primeira coisa em comum é que esses 2 grupos eram judeus. A segunda coisa em comum
é que eles viviam sobre os mesmos conceitos políticos, sociais, religioso, obviamente. Outra coisa em comum entre esses dois grupos é que todos estavam doentes. Todos os dois grupos estavam doentes. Tanto o do tanque de Betesda, quanto o pessoal de Genezaré. E outra coisa em comum entre os dois é que eles receberam a visita de Jesus. Mas acho que aqui as semelhanças começam a acabar, né? A história começa a ficar um pouco diferente. Porque lá em Genezaré, quando eles começam a ver que o barco de Jesus está chegando, imediatamente eles reconhecem quem é ele. Reconhecem, conhecem o seu ministério, já conhecem da sua história, do que ele pode fazer, que Jesus tinha e tenha o poder de transformar as vidas das pessoas e de atender a necessidade deles, porque eles estavam doentes. Só que a primeira coisa que eles fazem, quando eles começam a ver Jesus chegando, a primeira coisa que eles fazem, mesmo estando doentes, eles correm para Jesus e falam: por favor, fique aqui, Jesus, não vá. A gente vai correr e vai chamar todos os vizinhos, todo mundo para vir aqui. Então, por favor, não vá, não vá. Cara, isso é fantástico. Isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Porque quando você compara com o outro grupo, o de Betesda, não é isso? O que acontece? Jesus está andando pela cidade de Jerusalém, umas vielas, umas ruas estreitas, e ele se depara com aquele grupo. E ele sabe do que acontece ali, que as pessoas estão ali esperando um movimento das águas, que um anjo vai lá e vai, quando a água for movimentada, a primeira pessoa que se jogar vai ser curada. Você imagina a tensão que é para essa galera, para esses caras? Todo mundo em volta de um tanque, não podiam tirar o olho da água, porque era um anjo invisível, né? Você não via o cara chegando, era invisível. Ele não tinha nenhum tipo de agenda, não tinha assim, tal, que horas eu vou passar naquele tanque, não tinha. Então você imagina a tensão para os caras. Parado, todo mundo olhando, esperando aquela água se movimentar. Aí chega Jesus, aí está todo mundo parado, esperando a água movimentar. Aí Jesus pergunta para ele: cara, o que está acontecendo aí, né? Aí ele: não, a gente está aqui esperando a água se mover. Tá, mas você quer ser curado? Ele: olha só, como que eu vou ser curado? Não tem como ser curado. Eu sou um aleijado. Quando eu penso em me jogar, o outro já se joga na minha frente. Aqui tem concorrência. Se eu fraco do jeito que eu sou, na verdade, eu nunca vou me curar. Nunca. Porque quando a água se mover, vai ter gente mais esperta que eu, porque eu sou um coxo, eu sou um aleijado, eu não consigo me levantar ao ponto de pular lá na água. Ele não entendeu a pergunta era assim, porque ele estava olhando para a água, né? Tá aquele clima de água vai mexer, a água vai mexer. Você imagina essas duas histórias. Uma história onde Jesus está chegando, os caras correm. Imagina aqui, na nossa região aqui. Jesus vem aqui, né? Aqui, sábado, hoje à noite, ele está aqui. Quando a galera sabe que ele está aqui, não digo lá em Genezaré, os caras combinam, negociam com Jesus. Olha só, Jesus, pelo amor de Deus. Não falou pelo amor de Deus, mas eu sei quem você é. Cara, eu sei do que você faz. Eu sei a tua história toda. Eu sei de tudo. Então, por favor, espere aqui, fique aqui. Rola uma negociação. Fica aqui, por favor, Senhor. Por favor. Jesus vai, generoso do jeito que é. Beleza, vai lá, vai lá. Os caras saem desesperados, correndo, chamando todo mundo. Todo mundo amigo, parente, vizinho. Aqueles bebuns ficavam no bar tomando um goró enquanto eles... Chamou todo mundo, vem, porque Jesus está chegando. Jesus está ali. E a gente sabe o que ele faz. Aí agora você vai para outra história comigo. Está todo mundo olhando para a água. E rola uma certa concorrência. Porque se eu ver alguma coisa, eu não falo nada, né? Porque pode, se bater um vento, né? Rola aquele... não é um vento, né? Então está todo mundo olhando. Você consegue entender que eram dois ambientes diferentes, judeus,
no mesmo contexto social, político, econômico, todo mundo doente. Cara, mas completamente diferente. Completamente diferente. O primeiro grupo se importava com as pessoas. Se importava, rolava um afeto. Não era porque era uma cidadezinha pequena, todo mundo se conhecia. Não, porque ele sabia da necessidade das pessoas. Ele sabia da disposição de Jesus de vir curar. Ele sabia disso. Ele sabia quem tocasse. Tanto que eles falam assim, não, Senhor, você nem precisa fazer nada. Deixa a gente, você só para aí, me dá 15 minutinhos, a gente vai dar um rolê, a gente vai pegar um carro, sai correndo, chamando todo mundo, e a gente só deixa a gente tocar na sua veste. A gente não precisa nem estender a mão, só a gente tocar no teu manto, na tua roupa assim, na borda da tua calça. Cara, eu tenho a convicção que a gente vai ser curado. Eu tenho a certeza que eu vou ser curado. O outro grupo estava olhando para a água, Jesus chega, para, pergunta, você quer ser curado? Ele, peraí, que vai mover a água. Peraí, vai mover a água. Se percebe? Como se comportar diante de um Deus generoso? Eu não tenho essa resposta, não vou me atrever a te dar essa resposta. Mas eu queria que você pensasse nisso. Dois grupos, no mesmo contexto social, econômico, necessitando das mesmas coisas, mas com comportamentos completamente diferentes. Completamente diferente. O que mais me chama a atenção nesse segundo grupo, além da concorrência, é o fato de não poder falar que Jesus estava ali, e pelo clima do que a gente lê, a gente percebe que eles nem perceberam que Jesus estava ali. Eles nem perceberam. Para eles eles estavam tão concentrados na água para se mexer que eles nem perceberam Jesus chegar, Jesus fazer a pergunta. Esse cara foi que confessou para Jesus e disse, olha, como é que eu vou ser curado? Ele foi curado porque ele respondeu a pergunta de Jesus. Se respondeu certa ou não, ele respondeu a pergunta de Jesus. Portanto, ele parou de olhar para a água, cara. Ele falou assim, quem vai me curar não é isso. Eu estou aqui, mas é por uma pressão, sei lá. Porque só me resta crer nisso. Só me resta crer que um dia essa água vai movimentar e eu vou me jogar. Ou alguém vai me empurrar, no tumulto eu caio lá. Quando ele desistiu, quando ele deixou de colocar toda a fé dele no poço e parou para olhar para Jesus, para responder o que Jesus perguntou, Jesus ofereceu a cura para ele e ele foi curado. Esses caras aqui não tinham tempo para Jesus. Eles não tinham tempo para Jesus porque eles estavam olhando para o raio da água que é se mover. Então, querido, como se comportar diante de Deus generoso? Os dois grupos estavam diante de um Deus grande, poderoso e generoso. Algumas coisas assim que eu coloquei aqui para pontuar o que a gente está vendo nesses dois grupos e fazer uma aplicação para a nossa vida, né? Assim, na prática, como é que eu vou poder colocar isso? Saindo daqui, né? Como é que eu vou dizer isso? A primeira coisa que a gente observa é que quando a gente começa a acreditar em coisas que substituam Jesus, gera na gente um comportamento de concorrência, gera na gente um comportamento totalmente a ponto de Jesus chegar, a gente não perceber que Jesus chegou. Gera na gente um coração duro, porque naquela galera que estava ali, aquele cara talvez não tinha amigo, não tinha ninguém que pudesse ajudar ele lá a se jogar na água. Mas quando ele começou a deixar de crer nisso, ele foi atendido por Jesus e foi curado. Um outro ponto que chama atenção nisso é que não depende da ação humana. O que Jesus estava falando para ele, cara, não é quem vai te curar, não é quem vai te jogar aí nessa água. Não depende de você. Porque olha só, quando você para outro grupo,
Outro grupo falou assim, Jesus espera aqui, que a gente vai vir com todo mundo aqui, com todos os vizinhos, com todos os nossos amigos e parentes, o que for. Fica aqui que a gente vai se juntar aqui. Possivelmente, pelo contexto, eles organizaram a história, né? Assim, muita gente, eles devem ter feito uma fila, né? Devem ter colocado todo mundo de forma a que, quando Jesus passasse por eles, Jesus curava a galera toda. Possivelmente, foi uma coisa organizada, não foi uma questão de bagunça, foi uma coisa organizada, porque, pela característica do texto, leva a gente a crer dessa forma. Isso mostra que não depende da gente para as coisas acontecerem. Eu estou fazendo uma horta, eu startei o processo, comprei semente, essas coisas. Por quê? Porque com um filho, né, o pai fica meio bobo, né? Então, assim, aí separei um lugar lá, deu na telha de fazer uma horta para que minha filha veja, plantando, né? Aquela coisa romântica de pai, bobo, né? Vou fazer uma hortinha, fui com ela comprar as sementes, ela escolheu as sementes do que a gente ia plantar, porque a ideia é plantar coisa para salada, né? Então, para ela poder comer, né? Assim, daquela... Aí eu fui com ela lá. Aí eu explicando para ela, tentando que ela entendesse, né? Nós vamos plantar aqui, nós vamos preparar. Na verdade, a gente vai pagar alguém para fazer isso, porque teu pai não sabe fazer, né? A gente vai dar um jeitinho aqui na terra. Aí eu falei, a gente vai jogar a semente e molhar. Aí ela, e aí? Falei, pô, e aí? Não depende mais da gente. Aí agora é com Deus. É Ele que vai fazer crescer. É o máximo que eu posso fazer. O que é? Jogar, comprar semente, molhar, filha, mas aí agora é só esperar. Porque é Deus que vai fazer. Você entende? Quem fez a expectativa dos caras era, deixa que eu toque na tua veste. Não, a coisa é com Jesus. Então, é Ele que vai fazer as coisas acontecer. Eu sei que é muito provável, e a gente vive num meio hoje, talvez um cristianismo meio que faz a gente ficar viciado em sucesso, em prazer, né? Essa não era a palavra que eu ia falar, era sucesso em satisfação. A gente é viciado em satisfação, né? Você quer ser satisfeito em tudo que você faz, né? Você quer, talvez você coloque na tua cabeça que as condições de grana que você tenha, que vai fazer você ir para Disney nas férias em setembro, isso é porque você é muito inteligente, né? Isso é porque o alimento que você tem lá na tua casa para comer é porque você é um cara que trabalha bem, todo mundo admira o seu trabalho, e, portanto, você ganha o seu dinheiro e você compra isso. Vamos voltar à história do planeta Terra. Você está ligado? Vamos falar que a gente está dentro de um planeta onde tem uma estrela que é enorme. Isso faz a gente pensar no tamanho do nosso Deus. Aí faz a gente pensar, colocar a gente no nosso lugar. Nós somos frágeis. Frágeis. Quem dá o alimento para a gente, quem dá o nosso sustento, cara, para a gente que é cristão, não é você, cara, não é você. Você vai lá e joga a sementinha, como eu vou fazer com a minha filha. Você vai, acorda de manhã cedo, estuda para o vestibular, passa no vestibular, não é isso? Entra na faculdade, a coisa piora, porque depois que você entra é muito pior. Aí você se forma, compete, faz uma concorrência para conseguir um emprego, né? Porque assim, até hoje você vive numa concorrência. Todo dia no meu trabalho eu preciso mostrar que eu sou competente. Isso faz a gente imaginar que nós somos autossuficientes, que tudo que a gente precisava vem das nossas mãos, né? Porque eu posso. E também é muito provável que o cristianismo de hoje em dia, que você vê quando liga a televisão, ou que você ouve na rua, te estimule a pensar dessa forma. Mas eu queria, por favor, para agora o que você está pensando. Você está pensando depois daqui? Não, né? Está pensando em encontrar. Olha só. Você depende de Deus, cara. Você depende de Deus. Se você ainda não entendeu isso, você depende de Deus. Você não depende do seu melhor amigo. Você não depende do pastor. Você não depende da sua mãe. É duro, você não depende da sua mãe, do seu pai. Você depende de Deus. De um Deus generoso. É isso que faz a gente cultuar. É isso que faz a gente vir aqui. É muito triste se o Deus que a gente veio aqui louvar
através do Espírito Santo, agora na sua mente, no seu coração, e o que motiva você a estar aqui é uma outra coisa diferente disso. Cara, é muito frustrante. É muito frustrante. É muito frustrante. Nós estamos diante de um Deus grande e poderoso, que enviou o Filho dele para morrer numa cruz por nós, que Jesus é Filho de Deus, e que Ele divide com nós todo o relacionamento entre pai e filho. Você está ligado nisso? A Bíblia mostra para a gente o relacionamento dele com o Pai. Ele abre o jogo completamente para a gente, naquela coisa secreta. Não, meu relacionamento com... Não, ele expõe, está na Bíblia, as orações de Jesus para o Pai. Está lá escrito. É dele que a gente depende. É dele. Se você agora recebeu uma boa notícia, que você agora é um engenheiro, você se formou, e agora você é independente, quer ouvir uma péssima notícia? Isso é mentira. Você depende de Deus. Talvez muitos de nós não tenham maturidade para entender isso. Eu confesso, eu também não tenho. Agora eu estou ficando velho, então eu começo a entender mais. Que você, nós somos dependentes de Deus. Aqueles caras, a turma aqui de Genezaré, entendeu isso. Nós dependemos dele, por isso, por favor, não vá. Não tem nada que vai nos curar, não tem poço, não tem água. Não, é você está aqui. Por favor, espere. Eu acho muito legal essa questão esse paradoxo que eu estou contando para vocês, cara, é um Deus grande, poderoso, insondável, que quando olha para o tempo, ele olha para o passado, para o presente e para o futuro ao mesmo tempo, em que o salmista diz que as nuvens são a esteira dos seus pés. Esse grupo falou assim, por favor, nossa esperança só está em você, então não vá. E eu acho muito legal essa questão de Jesus aceitar a negociação. Falar, beleza, tá bom, vamos lá, a gente vai ficar aqui te esperando, você vai lá. O outro grupo, não. O outro grupo está lá, esperando algo a se mexer. A gente poderia expandir esse pensamento. Talvez um grupo de Genezaré possa ser um grupo de igreja. Uma igreja. Talvez esse aqui seja uma outra igreja também. Em que a intenção deles se reunirem é apenas buscando a própria cura. Você está ligado no que eu estou falando? Vocês estão dormindo não, né? A intenção desse grupo de se reunir é para buscar a própria cura, porque uma hora um anjo invisível vai balançar a água e eu tenho que me jogar. O outro grupo espera aí, por favor, nós vamos correr e vamos avisar que você está aqui. Essa tem que ser a motivação do nosso coração, querido. Essa tem que ser a motivação do nosso coração. O tanque tinha regras. Um anjo, todo mundo sabia do jogo. O jogo era o seguinte, vai vir um anjo invisível mexer a água. Quando ele se mexe, o primeiro que se joga, olha as regras do jogo, o primeiro que se joga é curado. Mas, quando se joga se joga uns 5. Azar dos 5, aquele se curou, sai de lá curado. E tinha regras. Com Jesus, não tem esse lance de muitas regras. Jesus é simples. Venha, você que está cansado e abatido. Você tem sede? Eu sou a água da vida. Se você beber de mim, nunca mais você vai ter sede. Eu sou o pão. Está com fome? Eu sou o pão da vida. Você é um pecador? Eu vim morrer por você numa cruz. Você imagina esse Deus poderoso, grande, numa cruz, e os caras zombando dele, né? Ai, desce daí. Bicho, se sou eu, desço passando cerol geral. E é todo mundo. Aí não, ele vai, fica ali, porque é por amor. É muito bizarro, é difícil, né? De entender isso. E ele vai até morte de cruz. Naquela época, a morte de cruz era morte com vergonha. Você, seguidor de um cara que morreu numa cruz, eu não sei nem como comparar hoje como que seria vergonhoso. Ele morreu por nós. Aí agora a gente está aqui adorando a esse Deus. Talvez, é muito provável que a gente não tenha ainda dimensão disso. Eu não vou pronunciar o nome dela, mas tem
porque eu não sei o nome dela, mas tem aquela menina lá no Sudão que foi presa porque ela não negou Jesus. É muito bizarro isso. Hoje em dia não tem, assim, gente com essa disposição. Nem eu teria essa, não sei, cara, acho que eu não teria essa disposição. Não teria. É por isso que é uma caminhada, né? Hoje a gente está, nossa fé vai aumentando de forma gradual. Mas ainda ouvir histórias como essa, tá bom, mas a gente vai te matar, beleza, me mata, tudo bem. E ela é um exemplo, morre muita gente por causa do cristianismo. Morre muita gente por causa do cristianismo. Eu não sei se minha fé é nesse ponto. Nunca fui testado dessa forma. Mas eu não gostaria de perder a vida que eu tenho. Família, filho, não gostaria de perder isso. Eu nunca fui testado a esse ponto. Então hoje eu acho que, por isso que a minha oração diária me encanta, que a tua palavra me encante. Porque é isso que vai acontecer quando a gente estiver perto de você, a gente vai entender tudo. Nenhum prazer no mundo é melhor do que estar com Ele. Quando a gente se reúne aqui aos sábados, aos domingos, ou talvez nas células, quando você se junta, ou talvez na sua casa, com a sua família para orar, você está diante de um Deus desse, tamanho, que você não consegue medir, que não consegue dimensionar. Você está diante dele, que ao mesmo tempo é grande e poderoso, mas é um Deus generoso, e que te ama. E a gente só se atreve a fazer o que a gente está fazendo hoje aqui, porque a gente sabe do sacrifício de Jesus. Sobre a gente, tem uma sombra da cruz. Sobre a gente, quando Deus olha para a gente, Ele vê Jesus na cruz. A ira dele, que era sobre a gente, foi sobre o seu Filho, por nós. Então quando a gente se junta aqui, a gente está diante de um Deus grande, poderoso e generoso. E uma outra mensagem que fica bicho, não desperdice a sua fé. Não desperdice a sua fé. Não fica olhando para poços, plural de poço, poços, para poços. Poços, porra, me enganaram. Para poços, esperando a água se mexer. Não desperdice a sua fé, não desperdice a sua fé. Olha para Jesus, cara. Não desperdiça. Olha para Jesus. Não fique achando que, confiando em amigos, em influência de amigos, né? Ou talvez num perrengue que você esteja passando, ou doença, ou insegurança, ou dúvidas sobre o que vai fazer. Não fica perdendo tempo pensando, cara, acredite, coloque 100% da sua fé em Jesus. Deixe essa história que eu estou contando para vocês aqui, dessa galera aqui, do povo de Genezaré, deixe ela influenciar a sua vida. Deixe ela influenciar a sua carreira. O que você vai fazer no futuro, deixe Jesus influenciar a sua vida, cara. As suas escolhas. O que você vai fazer quando sair daqui agora, deixe ser influenciado por essa mensagem. Deixe se influenciar. Porque a gente está diante de um Deus que é grande, poderoso, justo e generoso. E que ama a gente. Amém? Amém. Vamos fechar nossos olhos? Jesus, muito obrigado, Senhor, porque você deixou para a gente escrito para a gente a forma como você agiu e a forma com que os discípulos agiram, com as pessoas agiram quando se encontravam com você. Senhor, a gente quer te pedir mais uma vez que a gente possa ter a tua vida como referência para a gente, Senhor. Que isso influencie nossas escolhas, influencie a nossa forma de viver, influencie a nossa forma de gastar o nosso dinheiro, influencie a nossa forma de gastar o nosso tempo. Influencia a nossa forma de gastar o nosso tempo, Jesus. Influencia a nossa decisão de comprar uma roupa ou de ajudar aquelas pessoas que precisam ser ajudadas. Que haja no nosso meio uma necessidade de correr e avisar que você está aqui, que você chegou e que você trouxe cura, transformação, esperança
que haja essa necessidade de não olhar para a própria necessidade, como aconteceu lá no pessoal de Genezaré. Os doentes foram chamar os doentes para ser curados por Jesus. Que haja essa sensação, essa necessidade de urgência para que as pessoas te conheçam, Senhor. Por favor, Jesus, brote isso no nosso coração. Nessa noite, eu te peço que isso aconteça na minha vida também, Jesus, por favor. Pelo fato de eu estar falando, pode estar parecendo que eu vivo o que eu estou falando. Senhor, me ajuda a gente como comunidade, como igreja, como grupo de pessoas que se encontram regularmente para adorar um Deus grande, poderoso, glorioso, majestoso. Ajuda a gente, Senhor, a entender isso, Senhor, a colocar em prática, porque a gente entende que isso louva o Seu nome, honra a Você, Jesus. Por favor, Senhor, faz da gente não um grupo de gente felizes, que vivem felizes, mas um grupo que é reconhecido pelas pessoas por ser um grupo transformado. Não permita a gente viver 40, 50 anos aqui dentro, e não ter nenhuma vida salva através da nossa influência. Jesus, por favor, desperta a gente, Senhor, desperta a gente, para que a gente corra e anuncie que Jesus está chegando, vindo trazer transformação, vindo trazer mudança, cura. Ajuda a gente, Senhor, desperta na gente, Senhor, esse ministério, porque fomos chamados para isso, para anunciar a sua volta, Senhor, em nome de Jesus. Continua perto da gente, Senhor, por favor, Senhor, em nome de Jesus, amém, Senhor. Amém.